CAGED não é uma pesquisa, o CAGED é um registro. Certo. Ou seja, as empresas são obrigadas a fornecer todo mês contratação e demissão para o Ministério do Trabalho, que agora é um pedaço lá do Ministério da Economia. No caso da PNAD, é uma pesquisa em que você está olhando o conjunto da população e a sua situação de trabalho e não só de trabalho. Então, acho que são coisas diferentes. Do ponto de vista do número que saiu hoje, não é um número importante, mas é um número pontual. Nós temos que olhar para frente e ver o que vai acontecer para frente, como os próximos meses vão indicar. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de mais de 13 milhões de desempregados e saiu também um dado essa semana importante da PNAD, mostrando que desses mais de 13 milhões de desempregados, quase 40% estão desempregados há mais de um ano. Ou seja, não é só o fato de estar desempregado, é estar desempregado, tempo, né? Muito tempo desempregado. Então, esse é um dado bastante preocupante e tem a ver com o esfriamento da economia desde a crise e principalmente agora que ela não acelera. E quais são os setores, Fausto, que pesam mais aí no caso dessa pesquisa? Bem, no caso do CAGED desse mês que saiu, do mês passado, né, de abril, o setor que empregou e que deu um pouco essa puxada do emprego foi o setor de serviços. Ao mesmo tempo, o que a pesquisa mostra é que o salário de contratação é menor do que o salário de demissão. E o salário de contratação deste abril é menor do que o salário de contratação do abril do ano passado. Então, apesar de você estar gerando empregos, a remuneração desses trabalhadores é inferior à remuneração de quem era contratado há um ano atrás. Então, esse também é um dado importante para a gente estar tentando medir concretamente o que está acontecendo no mercado de trabalho. E na questão da pesquisa do PNAD, quais são os setores que menos contrataram? Bem, aí você tem um conjunto grande, né? O que a gente tem visto já há algum tempo é que o setor industrial é um setor que tem tido muita dificuldade ao longo do período. E aí, dentro da indústria, você também tem a indústria da construção civil que não se aquece. Ela começa a ensaiar alguns processos, mas ela não se aquece. Ou seja, os dois grandes setores importantes, que são motores fundamentais da economia, eles estão efetivamente parados ainda. O que para nós é bastante preocupante, porque são nesses setores, principalmente na indústria, que os melhores empregos, os empregos mais formais e os empregos, ao mesmo tempo, com melhores salários, melhores remuneração, estão colocados. Agora, Fausto, a questão a gente viu essa pesquisa do CAGED falando em relação ao aumento da carteira assinada no mês de abril, a gente tem também a do PNAD falando do desemprego. Tem como fazer uma projeção do que vai ser a economia, se vai ter um crescimento ou não, por exemplo, neste ano? O caso da pesquisa do CAGED é algo mais pontual? Não, eu acho que são pesquisas de emprego, são análises importantes para a gente olhar o conjunto da economia. Agora, todos os indicadores vêm mostrando que a previsão de crescimento vem caindo. A previsão do mercado no final do ano passado era acima de 2%, nós já estamos hoje muito próximo à barreira do 1%, o que é muito pouco. Bem, é muito difícil você ter clareza para onde a economia vai. O que nós estamos vendo é que mesmo quando tem algum crescimento, isso tem muito mais a ver com as próprias dinâmicas do mercado, que tem que sair de algum momento, o patamar é muito baixo, a economia está muito fria, do que propriamente ditas com ações efetivas do governo. Então, as políticas econômicas que foram colocadas até agora, elas sequer foram apresentadas, né? Você não ouviu em momento nenhum, tanto o presidente da República quanto o ministro da Economia falar em geração de empregos. Eles estão preocupados o tempo todo em economizar, cortar, mas aquilo que muda realmente a vida das pessoas, o atual governo não está muito preocupado. Bem, isso é um agravante quando a gente pensa em crescimento econômico. Não tem jeito. Sem comprar, sem emprego, sem salário, as pessoas não compram. Sem as pessoas comprar, a indústria não produz, o mercado não vende e assim sucessivamente. Então, a previsão não é uma previsão boa. A previsão que a gente tem para esse ano é uma economia relativamente andando de lado mais um ano, o que está colocando para a gente num cenário que, para além da recessão que a gente viveu, um cenário de estagnação caminhando para a própria depressão. Também seria um cenário de aumento de precarização do trabalho também e serviços informais? Isso a gente já está assistindo há algum período, né? Na verdade, boas partes dos empregos que vem sendo criados nos últimos 3 anos têm essa característica. São empregos informais, são empregos com jornadas menores do que as pessoas precisam para trabalhar e rendas muito inferiores às demandadas para a sua sobrevivência. O que a gente está vendo no mercado hoje é só andar pelas ruas, o que você vai olhar é um crescente das pessoas que estão se virando. Não é à toa que quando você olha para dentro do mercado de serviço propriamente dito, que por exemplo no próprio CAGED cresceu, o que tem crescido são os serviços ligados à alimentação.
É só você andar pela rua para você ver a quantidade de barraquinhas, a quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que estão vendendo coisas na rua. Bem, essa venda de coisas, de alguma forma, as pessoas precisam sobreviver. Agora, isto não é um emprego que estrutura a economia. Né? Ele é um emprego de sobrevivência. Né? Ele é uma forma de uma ocupação de sobrevivência. E as pessoas vão tentando pagar as contas, mas vão pagando cada vez menos as contas. Porque na outra ponta também, a inflação cresceu. Então a inflação que estava num patamar menor, cada mês ela também vem subindo, então, e puxada pelos gastos do governo. Então, assim, são coisas que estão colocadas para a gente para tentar entender melhor esse cenário, que não é um cenário muito bom, de muita boa previsão para esse ano. Agora, Fausto, a gente não falou sobre a Previdência, mas isso significa que não seja um assunto encerrado, né? Mas no site de vocês tem todas as informações, tira dúvidas, enfim, até a calculadora para as pessoas fazerem o seu cálculo da Previdência. Sim, no site do Diese, está ali no seu cantinho lá direito, todas as informações sobre a proposta de reforma da Previdência, tem lá a calculadora para você fazer o seu cálculo, nós colocamos no ar também um curso em AD para as pessoas compreenderem melhor essa proposta, porque o próprio governo tem colocado, para o governo e a mídia em geral, tem colocado a Previdência, a reforma da Previdência como salvador da pátria geral. Primeiro que a propaganda é uma propaganda enganosa, a maior parte dos trabalhadores perderão com a reforma da Previdência. Segundo que a reforma da Previdência não gerará empregos. Isso é um equívoco do ponto de vista da análise econômica. Agora, isso é vendido o tempo todo e as pessoas começam a acreditar. Né? Elas abrem mão do seu direito futuro para que ela possa, acreditando que vai melhorar a sua vida presente. O que de fato não vai acontecer. Essas relações não são tão umbilicais como tenta se passar nessa campanha toda que o governo tem feito. Então, bem rapidinho, o site do Diese, Fausto. www.diese.org.br. Bem facinho. Obrigada, viu, Fausto, e até a próxima sexta.